Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia. Pedes o que queres. Você já pediu? O que foi que você pediu para Jesus neste ano novo, né? Que entramos a partir de hoje. E nessa oportunidade também eu quero desejar, eu e minha casa, a família Oásis, a nossa família, né, Oásis, um feliz ano novo, cheio de bênção, de prosperidade para toda a nossa igreja, principalmente a nossa congregação Oásis de Deus. Amém? Meus amados irmãos, queria pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia no livro que escreveu Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Só o versículo 2. Para a nossa meditação. Hoje pela manhã eu vim para a escola, mas já tinha quase certeza que não ia haver, né? Os irmãos, a maior parte, com certeza, estiveram ali no tempo central, né, para a virada. E aí, daqui que você chega em casa, aqui, né, irmãos? Estacionamento cheio, aí é 1h, 2h da manhã, a gente já sabia. Mas o tema da nossa lição hoje fala sobre avivamento espiritual. Por sinal, uma lição belíssima. Não sei, talvez o irmão Ribamar, nosso dirigente, até numa outra oportunidade, porque domingo que vem já é a segunda lição, né, irmão Ribamar? E aí, a primeira é uma coisa muito linda e profunda. Estudo maravilhoso a respeito do avivamento espiritual. Vamos ler então. 3:2 diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Meus amados, o profeta Abacuque viveu mais ou menos nos anos 612, por aí assim, 612, a mesma época em que viveu Naum, viveu Sanfonias, creio que também na mesma época que viveu o profeta Ezequiel. Naquela época, eu creio que ele era conterrâneo e viveu mais ou menos naquela época. E foi um momento muito difícil, porque ele viveu exatamente quando o povo de Israel, de Judá, tinha sido exilado para a Babilônia. E ele aqui, no capítulo 3, passou aqui a página, ele muito atribulado pela crise que estava naquele momento passando o povo de Judá. Era muito, muito difícil a situação de Judá naquela época. Faltava tudo. Nada funcionava. Mesmo porque a maior parte do povo de Deus
que foi exilado para a Babilônia, e agora já tinha voltado, mas voltaram alguns. Então, meu amado, ele aqui nessa oração dele, ele começa no capítulo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado pelo que estava passando Judá e Israel naqueles momentos tão difíceis de exílio, e agora tudo destruído, tudo tinha que começar, como diz o caboclo, do começo, do início. Então, ele olhava para um lado e olhava para o outro e não entendia. Ele ficou alarmado, porque ele não entendia como é que um povo de Deus, descendência de Abraão, Isaac e Jacó, o povo da promessa, o povo que Deus fez promessa para abençoar eles, era um povo abençoado por Deus, estava passando por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações, provas naquele momento. Ele não entendia. E às vezes, meus amados irmãos, acontece isso. Nós não entendemos. Meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Algumas pessoas que dizem até, e não é só os de fora não, os de dentro, eu não merecia isto. Quantas vezes, né, irmãos? Você já ouviu alguém dizer, meu Deus, por que tanta prova? Por que tanta tribulação? Mas a lição de hoje nos ensina isso. É muito difícil, irmão, principalmente os lá de fora, quando estão com abastança, quando não falta nada, quando está tudo bem, é muito difícil você se lembrar de Deus. Muito difícil. Até mesmo entre nós acontece isso, irmãos. Está tudo bem. Está todo mundo gordo, né? Tranquilo, calma. O país em desenvolvimento, crescendo. Os seus negócios, tudo bem. A família, tudo bem. É muito difícil, irmãos. Mas às vezes Deus permite que aconteça uma crise só para nos despertarmos. Só para que nós possamos, para que nós podemos ser avivados. E é o que estava acontecendo aqui. Deus permitiu que acontecesse isso a Israel. Foi permissão de Deus. Mas o que Abacuque não entendia, por que ele usou Nabucodonosor? Porque inimigo de Israel, escravizou Israel. Por quê? Mas eu quero dizer, irmão, nesta noite, uma coisa para os irmãos. Que se a justiça de Deus fosse igual à nossa justiça, nós estávamos, era frito. Estava frito. Você sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que Deus só castiga a quem ama. Só castiga a quem ama. Às vezes Ele permite o deserto, irmãos. Que passemos por deserto. Mas eu quero te dizer nesta noite que deserto não é lugar de moradia, não. É passagem. Você pode até, Deus pode até lhe mandar, permitir que você vá, às vezes até forçado que você vá ao deserto. Mas eu quero te dizer que Ele, mesmo do deserto, está sempre contigo. O povo estava passando por essas
essas tribulações, por essa luta, escravidão. Faltava tudo. Abacuque aqui ele diz que mesmo que falte o fruto na videira, que a vaca não deu o seu leite no tempo certo, na hora certa. E aí ele vai dizendo tantas coisas que estavam faltando naquele momento. Na oração dele aqui. Mas mesmo assim, ele glorificou o Senhor. Mesmo assim, ele adorou o Senhor. Então é assim, meus amados irmãos, que nós devemos ser, que nós devemos saber que Deus, mesmo nós passamos por luta, por tribulação, Ele sempre está a nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Meus irmãos, eu às vezes digo que é muito diferente, às vezes a gente confunde movimento com avivamento. E olha, irmão, que eu não sou muito a favor, mas quando eu vejo que o negócio é de Deus, quando é Deus purinho no negócio, como diz a irmã Terezinha, eu creio, irmão. Eu creio. Quando eu vejo o irmão sapateando, quando eu vejo o irmão glorificando, adorando, eu sinto falta quando eu chego aqui nessa igreja, quando eu vou entrando ali, que eu não vejo a voz do Alisson. Eu ia subindo aqui a escada, e aí a irmã Terezinha, eita Jesus, eu digo, a irmã Terezinha está ali. Louvado seja o nome do Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estamos passando por dias tão maus, tão difíceis, que há uma grande necessidade de que a igreja de Deus seja avivada, que haja um grande avivamento espiritual no meio da igreja do Senhor. Nós sentimos essa necessidade, irmãos. Porque Deus não se agrada, irmão, da igreja fria, da igreja morna. Ele quer a igreja avivada. Ele está dizendo aqui nessa noite, aviva a tua igreja no meio dos anos. E às vezes a gente confunde. Tinha um trabalho, uma campanha lá na Pedro Brito, uma época, eu posso dizer isso, porque não é uma coisa que... E aí, todo domingo, era convidado um pregador, de preferência, um pregador canela de fogo, aqueles que, você entendeu, que fazia mesmo acontecer. Ia longe o trabalho. E eu, parece que uma ou duas vezes fui lá, e realmente eu senti a presença de Deus ali, naquele lugar. Mas, irmãos, às vezes também eu via que aquilo ali tinha alguma coisa que era mais movimento do que avivamento. E um dia, eu convidei o pastor Valbert para pregar lá, ele era dirigente ainda lá do Jussaral. E nesse dia, ele fez o apelo, ele pregou, e eu disse, pastor, faça logo o apelo. E ele fez o apelo.
10 pessoas aceitou Jesus. E ele chorou. Quando ele viu se levantando 10 pessoas. Numa pregação simples. Daquelas que eu já falei aqui. Que não é necessário uma pregação tão cheia de palavras bonitas. Basta Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus, como disse o irmão Ribamar ainda agora, a irmã Terezinha está chegando, está vindo. Eu sinto, irmãos. Eu sinto, irmãos, que Jesus está chegando. Mas, irmão Leal, mas você sente por sentir? Não, porque eu estou vendo, irmãos. O que ele falou que ia acontecer quando a vinda dele estivesse próxima. E eu sinto acontecer. E por isso é que eu sei. Mas voltando aqui para a gente continuar. E aí, meus irmãos, nesse dia, quando eu cheguei para dirigir o culto, eu senti que a igreja que eu conhecia não estava lá. A gente não fica, um dia desse eu estava falando sobre isso aqui. Eu olhei, a gente conhece. Daqui uns dias o irmão Ribamar, acho que já conhece todo mundo aqui, não já, irmão? É, quase todo mundo. E aí, meus amados, quando eu olhei, eu digo, aqui está faltando muita gente. Alguns auxiliares. E aí fui pastor Valbert pregando, mesmo porque eu tinha convidado ele, né, irmão? Pastor Valbert é meu amigo lá há muito tempo, Ribamar sabe. E aí ele começou a chorar quando viu 10 pessoas se levantando quando foi feito o apelo e aceitando a Jesus. Ô, glória! E aí quando foi no outros dias, era a época que eu estava construindo aquele anexo. Ali no Novo Bacabal, pode olhar que tem um anexo ao lado. Ali foi, pela graça de Deus, o irmão Leal, que estava construindo aquilo ali, estava levantando. E veio os irmãos para fazer o mutirão e tal. E a gente conversando. Eu disse, eita, irmão Leal, mas o culto ontem lá na congregação tal, foi uma bênção, irmão Leal. Olha, irmão Leal, crente rolava por cima dos bancos, rolava no chão e fazia o movimento. Eita, culto gostoso. Aquilo ali é que é avivamento, irmão Leal. Como quem diz assim, aqui o negócio está meio... Eu digo, irmão, vou só te fazer uma pergunta. Foi bom, eu sei, eu conheço aquele trabalho ali. Mas quantas almas aceitaram a Jesus? E ele ficou assim. Não, irmão Léo, não aceitou nenhuma. Eu digo, pois avivamento verdadeiro aconteceu ontem aqui na nossa congregação, porque 10 pessoas aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é esse avivamento, irmão, que nós estamos precisando. Nós temos a impressão de que nós crescemos. Que a igreja de Bacabal cresceu tanto. Mas se nós formos ver hoje, a população de Bacabal é 120 mil, mais ou menos 120 mil habitantes. E o pastor Raposo um dia desse estava dizendo que tinha mais ou menos 12 mil membros aqui na Assembleia de Deus. Em percentual, meus amados irmãos, vocês acham que essa igreja está crescendo tanto assim como é necessário? Vocês acham? Eu não acho, irmãos. Agora, se dissesse, não, 120 mil, tem mais ou menos aqui uns 50 mil, aí sim. É este avivamento, irmãos, que Jesus
que Deus está querendo para esta igreja. E quando eu digo esta igreja, é a igreja universal. Não é do reino de Deus, não. É a igreja como um todo. Aviva a tua igreja, Senhor, no meio dos anos. Que haja um grande avivamento espiritual no meio dessa igreja, a partir da minha vida, da vida de cada um de vocês. Aviva, Senhor, a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. A tua misericórdia. Então, meus amados, uma lição muito importante esse trimestre vai falar a respeito de avivamento. Grande avivamento. Às vezes a gente acha, irmão, que a igreja cresce. Mas às vezes a igreja não cresce, a igreja incha. É uma mordidão só. A gente vê a igreja cheia, mas você não vê um glória a Jesus, um aleluia. Você não vê crente sendo batizado com Espírito Santo e fogo, como antigamente. Igrejinha de palha, pau-pique, coberta de palha. As paredes de taipa. Mas quando você chegava lá, você sentia a glória de Deus naquele lugar. A presença dele ali, com crentes sendo batizados com o Espírito Santo. Com almas aceitando a Jesus. Este é o avivamento verdadeiro que Deus está requerendo de nós nos dias de hoje, irmãos. Avivamento. Em todos os sentidos, irmãos. Homens e mulheres de Deus se levantando para fazer a obra. Para ganhar almas para Jesus. Aleluia, a igreja crescendo verdadeiramente. Às vezes nós nos preocupamos. Uma certa vez eu estava conversando com o pastor Raposo, quando nós estávamos construindo ali o bairro da Areia, que ele viu o tamanho do templo, ele disse: irmão Leal, será que um dia nós vamos encher esse templo aqui? Será? Eu digo, não se preocupe não. Não se preocupe não, meu pastor. Que nós vamos sim ver esse templo cheio. Mas irmão Leal também, aí estava outras congregações, São Lucas estava abrindo na época. São Lucas, Rua do Cajueiro estava abrindo também na mesma época. E aí ele dizendo, e aí irmão Leal, esse povo? Alguns moram mais perto de lá. E aí, quando foi um dia de um plano Salvador, primeiro plano Salvador que eu, como dirigente, dirigi lá. E aí, quando nós chegamos lá, que nós vimos a multidão de pessoas, não coube dentro da igreja, foi necessário nós fazer o culto fora, em cima do caminhão, e ele olhava assim, e ali na frente, na São Vicente, lá na esquina, você olhava, era um mundo de gente, bênção do céu, e isso sim, meus amados, aqui é avivamento. E quando foi feito o apelo, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Então, meus amados, Deus te chama nesse dia, te incomoda nesse dia, para que você faça uma reflexão,
Pergunte para si mesmo, não precisa responder para mim. Será, meu Deus, que eu sou um crente avivado? Tem misericórdia de mim, como disse Abacuque aqui. Aviva-me, Senhor. Que eu seja um crente avivado. Que a partir de mim eu veja essa igreja crescendo, não em número, mas de crentes verdadeiros. Verdadeiros adoradores. Aleluia. Faça essa pergunta para si mesmo. Busque ao Senhor, clame a Ele, faça como Abacuque fez. Ore a Ele, se humilhe na presença dEle. Veja se existe algum embaraço na sua vida, que está trabalhando a sua caminhada para o avivamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nos guarde, nos ajude. Eu fico muito feliz. Eu cheguei ali na casa da irmã Cléris, e eu pensei que era uma reuniãozinha, de repente eu vi, e eu me voltei mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Mais ou menos. Quando a gente fazia cultos por aqui, tem alguns testemunhos aqui. Tem alguns testemunhos de pessoas que estavam aqui nessa época e que viu. Tem algum? É aqui. Que viu acontecer isso. Certa vez nós fizemos um culto ali na casa da irmã Terezinha, que era vizinha da irmã Cléris. Tinha mais ou menos umas 100 e tantas pessoas. A rua ali estava tomada. Irmãos, o obreiro fica muito feliz, não fica, irmãos? Tristeza, irmãos. Tem o obreiro quando chega na sua congregação, o pastor quando chega na sua congregação e vê que a igreja sabe que aquela igreja tem mais ou menos tantos membros e de repente você vê um pingo de crente. Por qualquer motivo. Não, irmão, é porque estava bonito para chover ontem. Estava bonito para chover e aí eu olhei para o céu. Desculpa, irmãos. Desculpa. Agora, quando a gente vê uma igreja cheia, crentes falando em mistério, como eu já disse, apelo feito e muitas pessoas dizendo, eu quero aceitar Jesus. A igreja cantando lindas melodias, hinos celestiais, coisa linda. Meus amados irmãos, não tem crente que durma no culto. Tem, meu irmão? Tem não. A igreja avivada, irmão, não tem esse negócio de sono, não. Quando você vê uma igreja que o pastor está pregando, às vezes se esgoelando, uma mensagem de arranca-toco, e todo mundo ali caladinho. Nós viemos, irmão, a igreja de Deus, ela vem ao trabalho, ao culto para adorar a Deus. Adore a Ele, adore. Com hinos de louvor, com ações de graças, com salmos. Aleluia. Vamos nos preparar, irmão. Vamos nos preparar.
para cantar naquele grande coral, porque lá é noite e dia. A palavra de Deus diz que é noite e dia. Santo, 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 Senhor dos exércitos. Céu e a terra está cheio da tua glória. Santo, santo. Você veio fazer aqui o que, irmão da igreja? Vem por vir, porque é domingo. Porque é domingo. Não tem nada para mim fazer. Hoje não tem novela. Aquele meu programa não, hoje é domingo, não passa hoje. Então eu vou para a igreja. Aleluia. A glória de Deus ele não dá a outrem. A glória dele é dele. Se você vem para cá, venha para adorar a Deus na beleza da sua santidade e ele vai se agradar de você. E esta igreja vai ser uma igreja avivada. Uma igreja que você tem prazer. Oh, que culto glorioso. Que culto maravilhoso. Um dia desse eu cheguei ali na casa da irmã Terezinha e conversando com ela, disse, ô irmão Léo, o senhor foi o culto ontem? Eu digo, não, irmão. Porque eu fecho a loja aqui, já é 6 e tanto, às vezes tem um cliente e tal. É só que culto maravilhoso. É muito bom quando o crente sai daqui, irmão, pulando, saltitando de alegria. Cantando louvores, se lembrando dos louvores que foi cantado aqui. E isso sim é que é avivamento espiritual, não é só movimento. Eu vi uma vez o pastor Antônio Gilberto falando disso. Tem muitos crentes que estão fazendo comparações. Movimento com avivamento espiritual. Não vá nessa, irmãos. Busque ao Senhor, peça a Ele, Senhor, aviva a tua igreja. No meio dos anos, eu quero ver almas sendo salvas aqui, nessa igreja, Senhor. Eu quero ver essa igreja cheia. Nós estamos aqui buscando comprarmos aqui. E eu sou a favor, estou nessa campanha. Os nossos aparelhos de ar-condicionado. Tudo bem, irmãos, não tem problema. Uma comunidade maior, o irmão vai se sentir mais, né, à vontade. Mas eu quero também ver essa igreja lotada. Uma certa vez eu disse até que ia pedir o pastor Jonas que estava aqui. Ele não estava, mas eu estava dizendo que depois eu falaria com ele. Mas eu lancei uma campanha. Uma campanha para que todos os crentes, crianças, jovens, adolescentes, todo mundo, foi um culto de missão. Para ganharmos pelo menos uma alma. Agora há poucos dias eu vi um pastor, se foi o irmão que falou sobre isso, pelo menos uma alma por ano. Vou fazer uma pergunta para encerrar. Quantas almas você ganhou este ano, irmão, para Jesus? Faça uma reflexão, não responda para mim, responda para Deus. Você ganhou pelo menos uma alma para Jesus? Ah, meu amado irmão, mas é o pastor, não, é você. Quando Deus lhe chama, é para fazer a obra dele. Se você não fez, irmão, é uma oportunidade muito grande de você começar hoje, dia 1º de janeiro. Você tem 12 meses para ganhar ao menos uma alma para Jesus. E eu creio, irmãos, que o número de irmãos que nós estamos aqui, nessa igreja, no fim do ano, não sei se eu vou estar aqui,
Não sei se Jesus já tenha vindo, porque ele pode vir hoje ou amanhã. Mas se nós estivermos aqui, eu vou ver essa igreja cheia de salvos para Jesus. E nós vamos nos lembrar do que eu estou dizendo hoje aqui. Irmão Ribamar, preocupado. Vamos ter que comprar mais cadeiras. Já temos nosso ar-condicionado, mas vamos comprar mais cadeiras, irmãos. Porque não cabe. Eu me lembro, irmão, são experiências. Que quando eu fui para o Novo Bacabal, a igreja estava passando por uma crise. Uma dessas crises de mordidão espiritual e frieza. Muitas coisas ruins acontecendo lá dentro. E a igreja, irmãos, os irmãos que tinham lá foi se debandando, foi saindo. Aí foi chegando as igrejas batistas de outra denominação, adventista ali por perto, e os irmãos foram saindo para lá. E ficou ninguém, irmãos. E um dia eu cheguei para o pastor Raposo e disse para ele: pastor, nós estamos precisando de comprar lá na igreja, a igreja grande daquela ali. Mas, nem banco lá tem umas tablitazinhas daqueles bancos estreitinhos. Depois eu até mandei esse banco lá para onde ali, meu Deus? Pai do pastor Raimundo ali. Prainha. Mandamos até para lá esse banco. E ele disse: não, Leal, ali não tem crente. Veja só, irmãos. Foi um desafio que ele fez para mim. Ele estava me provando, me mostrando a necessidade de um avivamento naquela igreja. Irmãos, olha, irmão, o inimigo, irmão, ele gosta de uma igreja fria, de uma igreja morna. Ele gosta, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque esse tipo de igreja, ele não cresce. Ele cresce para baixo. Não tinha, irmãos. Problemas e mais problemas. Graças a Deus que chegou um pastor Acromires, bem novinho, chegou lá, resolveu um problema que o pastor Raposo não resolveu, que o pastor Chaves não resolveu. Você acredita, irmão Ribamar? Problema sério, irmãos. Demônios dentro da igreja, irmão, dentro da igreja. O inimigo, ele gosta, irmão. 8 horas, estou encerrando. E aí, quando o pastor falou isso, eu fiquei triste. Tá bom, pastor. E aí, irmã, sabe o que? Você pensa que eu desanimei? Nós desanimamos, porque ninguém trabalha. O meu Ribamão, um dia desse, estava dizendo aqui: eu não vim para cá para trabalhar sozinho, não. Eu sou do mesmo pensamento, irmão. Não vim para cá para trabalhar sozinho. Dirigir culto para mim mesmo? Não, irmão. Certo? Eu vim aqui para dirigir culto, trabalho. A igreja cheia. Certo? Ganhar almas para Jesus, foi para isso. Irmão, nós entramos numa campanha de oração. Olhe lá, irmãos. Campanha de oração, 5 horas da manhã. Eu saía daqui, passava por causa da lama, que não tinha aquelas ruas ali. Era 1 hora para chegar lá de carro. E aí, meu amado, campanha de oração. O irmão se levantou, já tinha lá. Mas era lá, calmo, né? Ele não se preocupava muito com os pastores que já tinham passado por lá, não se preocupava. O cara quase em frente à igreja, a radiola. Terreiro de Macumba, em frente. Meus amados irmãos, na hora que eu chegava para orar, estou encerrando. Na hora que eu chegava para orar, ele ligava lá. E olhe lá, meu amigo. E as músicas, era aquelas bonitas, né? E aí me incomodava, a gente orando, as irmãs, os irmãos vinham para a oração. Outra coisa, lá tinha muita gente desempregada, aquele bairro ali, irmão, era... E também a gente incluiu tudo, irmão. Buscamos avivamento em todos os setores. Porque não é só espiritual, não.
É como um todo, irmão. Nós devemos buscar. E oramos. E ele fazia isso. Todo dia. Quando foi um dia, festa das senhoras. E as senhoras chegou para mim, a irmã, uma Deusinha, era dirigente, cerco de oração. Leal, nós vamos ter uma festa. Tá bom, irmão, vamos fazer. E aí, meu amado, convidaram uma cantora do Pará, uma moça jovem. E quando ela chegou, ela disse, eu dei a oportunidade para ela cantar, ela disse, irmãos, eu queria antes de cantar, dar uma palavra. Deus manda dizer para essa igreja que aqui nesse lugar se levantou o inimigo ferozmente para que essa igreja não cresça, para que essa igreja... E aí ela começou. Mas Deus também manda te dizer que daqui a um mês só, Ele vai resolver este problema. E aqueles que estão atrapalhando essa obra, ou sai ou morre. Mas, irmã, eu fiquei arrepiado quando ela disse aquilo. Mas eu disse, a gente ouve por aí tantas profecias, né? Tantas profetadas, tantas e tal. E ela começou a cantar. Mas, irmãos, não passou um mês. Deus tirou, irmão, arrancou dali. O céu estava de bronze, irmão. As nossas orações parece que não estavam passando para lá. Continuava tudo a mesma coisa. Mas a tua oração está sendo ouvida desde o dia que você iniciou a sua campanha de oração em favor de qualquer coisa que é necessidade sua. Deus ouviu no primeiro dia e Ele já atendeu a tua oração. Aleluia. Irmãos, Deus arrancou. Terreiro de macumba que ficava lá no fim do mundo. Quando eu pensei que não, a mulher chegou e me convidou para fazer um culto lá no terreiro. A última sessão de macumba que ela fez foi um dia antes. Foi embora, nunca mais se ouviu falar. O macumbeiro que fazia esse negócio, veio uns pistoleiros, matou o filho dele, depois ele correu pelos fundos da casa e nunca mais desapareceu. E aí nós começamos a trabalhar culto de rua. Eu fico tão feliz, né, mãe? Me convide sempre, irmão Ribamar, quando o senhor... Que é um trabalho maravilhoso, irmãos. Culto de rua. E você vai ver essa igreja se multiplicando o número dos seus salvos. E nessa mesma época que o pastor foi pregar lá, irmãos, a partir daí, foi almas. A gente ia para culto de rua, começava a pregar, quando eu pensava, a pessoa se levantava e dizia, eu quero aceitar Jesus, eu quero. Irmão, e a igreja foi crescendo, se multiplicando. E eu olhava e via, principalmente domingo, meus irmãos iam em pé lá. E quando foi um dia, o pastor Raposo chegou, eu estava dirigindo o culto de Santa Ceia. Eu dirigia domingo porque tinha muitos irmãos, principalmente os que estudavam, que não podia na semana, domingo. Eu estava consagrando o pão, quando a Nilzão olhou para mim e disse, desse jeito. Aí eu olhei para trás, o homem estava atrás. Aí eu apresentei, eu digo, pastor Raposo, nosso presidente, está aqui, eu já estou passando o microfone para quem é de direita. Ele disse, não, continue. Aí eu chamei o vocal para cantar e me sentei perto dele. Disse, e esses crentes aí veio de onde, irmão? Convidou alguém para o culto hoje à noite? Ô, glória! É Deus purinho, irmã Terezinha. Eu digo, não, esses crentes aí são almas que ganhamos para Jesus.
Eu não desanimei não, pastor. Veja lá o tanto de pessoas que está em pé ali atrás. São almas que ganhamos aqui. Para não continuar mais por causa do tempo, irmãos. Quando foi no outro dia, eu estava com ele disse assim, irmão Leal, passo lá na atriz dela. Nesse tempo o irmão Ribamar ainda estava lá. Foi feita uma bancada nova, não foi? Você se lembra? Era o Melquides que estava dirigindo. Vá lá fazer uma visita para o Melquides. Para você ver, irmão, como é que a igreja aviva, é avivada, em todos os sentidos, irmãos. Financeiramente, em tudo, irmãos. Os irmãos prosperam. E aí eu fui. Depois ele ligou para mim e perguntou, tu viu a bancada que o Melquides fez? Só para terminar aqui, irmão, 2 minutinhos só. Aí ele disse, eu vi, tu gostou? Não precisou eu dizer para ele que estava faltando banco lá, não. Para fechar a história, ele foi e mandou fazer 30 bancos. Ele gostou tanto dos bancos, ele e o pastor Chaves, eu mandei fazer só 10 para ver se ele gostava. Que ele depois disse assim, irmão Leal, é a bênção de Abraão, irmão. Isso é avivamento espiritual, irmão. O crente avivado, irmão, todo mundo que entra na tenda dele é abençoado e recebe a bênção de Deus sobre as suas vidas. Aí ele disse, irmão Leal, faça 30 bancos para lá, faça 30 bancos para Coelho Dia, faça 20 para Pedro Brito e faça 20 bancos para, 100 bancos, para ali perto, depois do bairro de Areia, como é o nome ali? Na avenida direto, de Djalma Dutra. Almiro Paiva, quem estava lá era o irmão Daniel na época. Irmãos, que bênção, irmãos. Deus nos abençoou por causa do avivamento que tinha acontecido naquela igreja. E vá lá hoje, irmãos. O avivamento continuou. É assim, meu amado. Coloca no teu coração hoje. O que é necessário, meu Deus? Ore. Clame ao Senhor. Faça uma campanha de oração. Na sua casa mesmo, nas suas orações, no seu culto doméstico. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu não quero chegar lá, Jesus, e tu perguntares, cadê as almas? E eu chegar com as mãos vazias, dizendo, Senhor, até aquele talentozinho que o Senhor me deu, eu enterrei. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos já encerrar o trabalho do Senhor nosso Deus. Mas antes vamos cantar, vamos ver a irmã Rosa louvando a Deus. Enquanto ela louva ao Senhor, vamos servir a Deus com as nossas